Começando mais um vídeo falando acerca deste tema. Vale ressaltar, o meu canal fala sobre política, análises comportamentais, análises dos seres humanos, fala um pouquinho de religião, e eu não posso deixar de comentar este que já é o terceiro vídeo falando do mesmo assunto. Não imaginaria que chegaria a este ponto. Na verdade, no fundo, a gente pensa um pouquinho, né? É meio que um caminho inevitável quando você percebe certas movimentações. Mas o primeiro vídeo que eu fiz, o perigo de casar com a lacradora Whindersson Nunes versus Luísa Sonza, os dois ainda eram um casal, ainda estavam casados, ainda viviam juntos, mas em específico eu falava acerca do comportamento desta mulher antes e depois de começar a namorar ou começar a casar com o comediante Whindersson Nunes. Deixa eu falar aqui, deixa eu lembrar, fazer com que você rememore. Ele é um rapaz que você percebe claramente uma mudança de visual para o que ele se apresenta hoje em dia. Ele era pobre, ele vivia no interior do Piauí, não tinha dinheiro no bolso, acabou ascendendo socialmente, se transformando em um grande comediante milionário que anda de jatinho, de helicóptero por aí, lota shows não apenas no Brasil, mas também fora. E todo mundo sabe que com o dinheiro aparecem as interesseiras. Não necessariamente eu posso aqui afirmar, apesar de tudo indicar, de que sua ex-esposa era sim uma destas pessoas. E este vídeo aqui é bastante interessante, pois mostra no passado o comportamento desta mulher, enquanto ainda era namorada do Whindersson Nunes. Calma que eu vou chegar no episódio. O episódio 1, que eu estou rememorando a vocês, é o episódio da depressão. Ele se demonstrava realmente aí no passado, enquanto ainda falava, ainda gravava vídeos com a sua ex-namorada, uma pessoa muito mais tranquila, muito mais sorridente, uma moça bastante simpática chamada de Bia Brasileiro. Depois ele acabou por terminar o relacionamento, você percebe claramente aqui o quanto ele era mais sorridente, o quanto ele parecia mais humilde, mais brincalhão, e depois ele já tem uma aparência muito mais diversa, muito mais diferente, com a senhora Luísa Sonza. Demonstra muito desconforto e, evidentemente, ele demonstrou ali ter um quadro depressivo. A depressão, evidentemente, ela é uma doença, e eu falo enquanto pessoa da área, estudante de medicina, causada por diversos fatores, entre eles, fatores que estão relacionados ao nosso dia a dia. Principalmente quando a gente se decepciona com certas coisas, inclusive um casamento mal elaborado, mal feito. Ao que tudo indica, esta moça, Luísa Sonza, que já tinha dinheiro no bolso, já era rica, já tinha bastante grana, estava interessada, além de promover a sua lacração, em se tornar uma cantora famosa. Se aproveitou da fama deste pobre coitado, que acabou entrando numa depressão e acabou por cometer esse tipo de ato, fazendo shows. Antes era uma cantora de voz e violão. No carnaval deste ano, 2020, já rolava o corona, mas ninguém falava nada, fazendo este tipo de atitude aqui. Olha só a diferença do passado, em que ela cantava com voz e violão, para o carnaval deste ano. Eu preciso rememorar estes fatos para concatenar as ideias. É uma diferença muito grande da cantorinha de voz e violão que se aproximou do humorista antigo, pobre, que ascendeu socialmente e que balança a bunda na frente de milhares de pessoas. Marcos, você está sendo machista. Marcos, você não pode falar isso. É a minha opinião. Se você quiser casar com uma pessoa que rebola a bunda para milhares de pessoas, critério teu, tá? Agora, se isso vai dar certo no futuro, a gente tem quase certeza de que não. Os seres humanos, tá? Você vai conferindo aqui basicamente o que a mulher estava fazendo, eles têm uma tendência a buscar o conservadorismo. Isso não é nada de errado. O que é que aconteceu, pessoal? Existe um filósofo chamado de Hayek, tá? Que diz que a tendência natural do ser humano é de permanecer com os mesmos costumes, não por imposição da religião, como gostam de falar, não por imposição da sociedade, mas sim porque estes costumes geralmente tendem a ser benéficos. E práticas que tendem a ser ruins, por exemplo, como a poligamia, como, enfim, a matança, a violência generalizada, você pode conferir realmente o que a mulher fazia enquanto ainda era esposa do homem, tá? Elas tendem a desaparecer.
Então, civilizações que têm práticas ruins, poligamia e por aí vai, a tendência é que elas sumam. E o homem realmente que zela pela sua esposa, que ora a Deus, que permanece com Deus, que permanece sendo fiel e cuidando da sua prole, esta prática tende a se perpetuar pelos séculos. Isso não é achismo, é filosofia e é fato. Estamos agora no século XXI, no ano de 2020, e estas práticas ainda perduram, porque se você for casado, se você for namorar com alguém ou for noivo, você exige fidelidade e exige postura da tua esposa. Repito, cada um faz o que quiser, evidentemente, mas não me obrigue a achar isso daqui uma coisa bonita, tudo bem? Beleza, Marcos, aí você está falando realmente da moça que mudou completamente de comportamento, que falava de voz e violão e que está rebolando a bundona no meio do carnaval, ali com outras tantas, com cenas um tanto quanto grotescas. Isso daqui, sinceramente, me perdoe, eu não tenho como achar isso daqui bonito, tá bom? E aí, pessoal, a gente passa para o meu segundo vídeo, a separação. Sim, os dois se separaram, os dois acabaram por acabar o seu casamento, encerrar o relacionamento, mas enquanto estavam juntos, aconteciam coisas como essa daqui. Presta atenção, tá? Olha o tipo de comentário que a mulher fazia no passado, ainda enquanto era esposa do senhor Whindersson Nunes. Vamos dar uma olhadinha? Você aceitaria que isso acontecesse? Repito, não é um comportamento normal. E a tendência é que isso deste em algo ruim, vamos assim dizer, para evitar um certo palavrão. Olha o que a mulher falava enquanto era casada. Ontem eu teve o sonho de me comer. Você vai poder agora. Você vai poder me comer. Todo mundo vai me comer, amor, tá bom? Eu tenho uma amiga que fuma danada, mas Deus me livre, eu não gosto de falar. Bom, então temos aí o senhor Whindersson Nunes, que era um rapaz, repito, humilde, pobre, vivia no Piauí e que falava em seus vídeos que orava a Deus para arranjar uma esposa que a ele fosse fiel e que o desse, que lhe desse filhos, que constituísse a sua prole. Afinal de contas, evidentemente, isso é a tendência natural dos seres humanos, casar e procriar. Ele deixou de lado as suas convicções, ele deixou de ser uma pessoa conservadora e teve a lacração da sua esposa adentrando, Ele acabou absorvendo este tipo de comportamento. Ele conheceu o mundo e abandonou as suas raízes conservadoras. E aquilo que aconteceu foi a sua própria destruição. A depressão veio, a separação veio e depois a cornagem veio. É a parte 3 do vídeo, o vídeo atual. Então tá aqui o senhor Whindersson Nunes, ao que dá a entender, abandonou todas as suas crenças. Isso aqui é um tweet recente dele. Vou até dar um pouco de zoom aqui para vocês. Uma vez que você casa com uma mulher lacradora, uma vez que você casa com alguém, já dizia nosso querido filósofo, tá? São Tomás de Aquino, ser amigo, eu sempre repito isso daqui, é amar as mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. Você não tem como ser amigo de alguém que é completamente diferente de você nas suas opiniões. Imagine você casar. E aí o que acontece? O cara me faz um tweet desse, escrevendo tudo errado, evidentemente. Não culpo ele porque ele não tem uma escolaridade tão boa. Vocês dizem que Deus está em todas as coisas e esquece que vocês são as coisas também. Vocês são Deus, gente, acorda. E todo mundo sabe que o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Deus pode habitar em nós se nós buscarmos, mas em nenhum momento a gente pode ser comparado a Deus. Então tá aí um pensamento lacrador, um pensamento que já adentrou nesse ser humano chamado de Whindersson Nunes. E aí, pouquíssimo tempo depois do senhor Whindersson Nunes acabar o seu casamento, lembra da parte 1? A depressão, a tristeza, o abandono dos teus pensamentos. A parte 2 é a separação, se separaram, deixaram de lado. O casamento acabou, pouquíssimo tempo depois, a festa de luxo. Ela, evidentemente, ascendeu de anônima, sim, com dinheiro, sim, milionária, rica, sim, uma aristocrata, mas não famosa. Não fazia shows, não rebolava a bunda no carnaval, mas ainda assim ela aparece pouquíssimo tempo depois de se separar, fazendo um clipe com um rapaz com aparência um tanto quanto, vamos assim dizer, diferente, tá? Um rapaz que eu nunca ouvi falar na minha vida, chamado de Vitão.
E aí todo mundo começou a falar, pô, a mulher se separou um dia antes e logo um dia depois ela lançou um clipe com esse indivíduo, pô, que coisa estranha. A gente sente cheiro de chifre. E aí a gente passa para a terceira parte, que culmina na trilogia do meu vídeo, o chifre. Entraram aí, já são os boatos, as informações que constam na internet. No dia de hoje que eu gravo este vídeo, projetado na minha tela está o Instagram da Luísa Sonza, postando exatamente a foto com o mesmo rapaz do clipe, de um mês, né, de um dia depois dela ter encerrado publicamente o seu casamento. Ela está junto do cantor com aparência um tanto quanto esquisita, chamado de Vitão, que eu nunca ouvi na vida. Tá aqui os dois juntinhos, sendo muito possivelmente um casal. É a parte 3, a parte do chifre. E aí dizem que a mulher tinha uma relação extraconjugal, desde o ano passado, ainda enquanto era casada. São boatos. Isso aqui não é o TV falando, eu sou o Nelson Rubens, eu estou analisando comportamentos. E é aquele pensamento que eu falei lá no início do vídeo, Hayek fala, tá? Uma citação muito interessante no livro do Walter Block que eu estava lendo. A tendência dos seres humanos é de serem conservadores. É de terem cuidado com a sua prole, ter cuidado com seus filhos, ter zelo pela sua esposa e ter ciúmes sim. O ciúmes não é simplesmente ser alguém possessivo. Não é reprimir a tua mulher, não deixar a tua mulher sair, não deixar a tua mulher se divertir. Não é isso de jeito nenhum. Mas é você ter o cuidado, ter o zelo, você amá-la e cuidar desta pessoa para que ela não deixe os seus braços. Isso é inerente ao ser humano, isso é genética comportamental, já está nos nossos genes, já vem dos nossos antepassados. E como diz Hayek, a tendência de certos comportamentos, se forem benéficos, é de perpetuarem-se. Tudo bem? É o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu acho que ficou bastante interessante. Eu acho que ficou bastante elucidativo. É a parte 3, é a trilogia do vídeo. O primeiro vídeo deu 400 e tantas mil visualizações, não esperava tanta repercussão. O segundo deu quase 300 mil. Vamos ver esse daqui. Peço que compartilhem, acho que são ensinamentos bacanas. E é isso, meu amigo. A mulher errada pode te levar à ruína. Juízo na cabeça, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal.